Fechou. Aí agora a gente começa, né? Então tá faltando. Fizemos nenhuma conta hoje, olha só que legal. Mas não ia ficar assim, né? Equação fundamental das ondas. Essa aqui, assim, né, bem impossível que você já tenha visto ela, que você lembre, né, V igual a lambda F, vamos lamber uma ferida, enfim, macete é o que mais tem, mas lembra que macete não é importante, o importante é o conceito, porque ela é bem fácil de você demonstrar. Só que assim, ó, antes de eu colocar a equação, antes de qualquer coisa, eu vou te fazer pensar, porque eu já fiz isso várias vezes. Se eu escrever assim, ó, a aceleração centrípeta, V quadrado dividido por R, a aceleração centrípeta, ômega ao quadrado vezes o R. Eu venho de bobo, de besta, e eu faço a seguinte pergunta, ó. Aceleração centrípeta e raio são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Pergunta bem simples. A resposta é: não sei, não faço ideia, não tem nem como saber. Por quê? Porque você pode usar a primeira ou a segunda como referência, né? Então você não pode afirmar nada. O que tem que acontecer para eu poder usar a expressão diretamente ou inversamente, o que necessariamente tem que ter na equação? Uma constante. Porque você lembra a definição de ser direto? A razão entre duas grandezas permanece constante. Ou, quando é inversamente, né? A multiplicação de duas grandezas permanece constante. Então, você não sai falando coisas de equações aleatórias. Tudo bem? Então, ó, eu vou colocar a equaçãozinha daqui a pouco. V igual a lambda F. Aí eu vou te perguntar, ó, velocidade e frequência são diretamente proporcionais? A resposta é: não sei, não tem como saber, depende do que eu estou analisando. Então, olha só, no caso da aceleração centrípeta, só para a gente relembrar, se for um movimento circular e uniforme, a palavra uniforme, ela já te fala o seguinte, a velocidade é constante, o V é constante. Aí, pelo V ser constante, você usa essa aqui. Aí o V sendo constante, quanto mais raio, menos aceleração centrípeta. Aí você pode analisar porque você tem uma constante. Então a primeira coisa que você faz é procura constante. Aí você pode usar diretamente e inversamente. No caso que você está acostumado, da força elétrica, ou da força gravitacional, ou da força elástica, acho que até é mais fácil. A força elástica não é Kx? Sim ou não? Então quanto mais força, mais X... Sim, é diretamente. Sim, eu posso afirmar direto. Por quê? Como que é o nome desse bendito aqui? Constante elástico. Se é constante elástico, porque é constante. Então, já tem na equação. Tá? Então, primeira coisa, procura a constante. Depois, você sai marcando direto e inverso. Beleza? Mas vamos lá, então. Legal ter essa conversa, porque pegadinha com isso também vem de renca, né? Vem de porre. Paga isso aqui. Muito bem. Então, velocidade a gente sabe calcular desde de criancinha. Como calcula a velocidade? V igual a ΔS por ΔT. Só que daí, lembra, né? O V é a direção de propagação. Na direção de propagação, qual que é a distância legal? É a distância que se chama lambda, né? Então, vou usar ela. Então, para um ciclo, para uma onda, para um ciclo, o que eu posso fazer? Que a velocidade ela é igual a, no lugar do ΔS, eu vou pôr lambda. No lugar do tempo, é tempo para um ciclo, que você já escreveu hoje, né? Cadê? Tempo para um ciclo se chama período. Então, tá feito, Então, a velocidade é lambda dividido pelo período. Muito bem. Só que daí, essa aqui é uma que eu circulei, né? Você viu que a gente pode usar ela. A gente prefere, é preferência só mesmo, tá? A gente prefere escrever ela de outro jeito. Porque se você lembrar que existe uma grandeza, né? Que é exatamente o inverso do período, se chama frequência.
A frequência é 1 sobre t, então eu vou substituir de novo, ó. V igual a lambda. Aí, como tem o período embaixo, eu posso colocar o quê? A frequência em cima. Então, V igual a lambda vezes F. Vamos lamber uma ferida. Mas é feio, é estranho, né? Então, V igual a lambda vezes F. Muito bem, a gente tem uma equação, né? Aí eu venho assim de bobo, né? Alternativa somatória, ali 0, 1, já eliminar na primeira, né? Quanto mais frequência tem uma onda, mais velocidade ela tem. Certo? Não sei. Não sei. Por quê? Porque eu não sei se o lambda ficou constante. Né? Tem que ficar alguma coisa constante para analisar. Se um aumenta, outro aumenta. Se um aumenta, outro diminui. E assim, aqui a parte principal, assim, a parte mais importante, o clímax da aula. Velocidade e frequência tem, assim, muita diferença mesmo. Pelo seguinte, vai lá, ó. Imagina que eu pego aqui o meu riozinho. Aqui tem uma aguinha paradinha. Muito bem. Aí, eu joguei apenas uma pedrinha. Então, formou uma onda, não foi? Pronto, essa onda se propagou, daqui a pouco ela vai acabar. Só que ao invés de jogar uma pedrinha e parar, eu vou ficar jogando pedrinhas a uma certa frequência. Então, ó, eu vou jogar 2 pedras por segundo. Pô, meu braço tá rápido, mas 2 pedras por segundo. Não são 2 Hz? Sim ou não? Sim. Eu vou gerar onda? Vou. Qual que vai ser a frequência da minha onda? 2 Hz. Vão ser 2 ondas sendo geradas por segundo. Ou seja, vai lá, aqui importantíssimo. Ou seja, a frequência de uma onda depende do quê? Depende de quem gerou ela. Depende da fonte. E também de quem está escutando, né? Do observador. Mas já vou chegar lá. Mas a frequência depende da fonte. É de quem gerou aquela onda. Então, se ao invés de jogar pedra no rio, eu pegasse uma corda e fizesse 2 vezes por segundo para cima e para baixo, eu iria gerar uma onda com 2 Hz de frequência. Então, a frequência, ela é característica de quem? Ela é característica da fonte. E também, né, do observador. Observador é genérico, tá? Não é porque ele vai enxergar, não. O observador pode escutar também, tá? É quem vai receber aquela onda. Então, a frequência, ela é característica de fonte e ou observador. Tanto é que, lembra do efeito Doppler? A gente vai estudar. Mas o efeito Doppler é a mudança de frequência devido ao movimento de quem? Da fonte e ou observador. Eu não vou fazer, mas já ouviu uma ambulância passando na frente da sua casa? Ou o Fórmula 1, acho que o Fórmula 1 é o mais importante, assim, da gente saber. Né? Porque a hora ele tá passando, o som fica mais agudo, depois ele fica mais grave, né? Vou fazer uma vez só, ele não faz assim, ó. Então ele fica, essa Fórmula 1 ela tá meio capenga, ela tá meio rouca, coitada. Tá com corona a Fórmula 1. Tá, ó. Dependendo do movimento da fonte ou do observador, né, aquele som pode ficar com mais frequência ou com menos frequência. Se ele está aproximando, a frequência aumenta, se ele está afastando, a frequência diminui. Por quê? Porque é a fonte que está mudando ou o observador que está mudando. Tudo bem? Agora, a velocidade não. Por que a velocidade não? A velocidade depende, é o som, né? Beleza. É no ar? Então, ele vai se propagar com a velocidade do som no ar. É o som na água. Vai ser a velocidade do som na água. O que você está percebendo? A luz, né? A luz se propaga no vácuo com uma velocidade. Se propaga no ar com quase a mesma velocidade. No vidro, na água, enfim. Né? Então, a velocidade, o V, depende do quê? Depende do meio aonde ela está se propagando. Então, aqui é importantíssimo que você já entenda a diferença. De tipo assim, você tá vendo que de graça, eu nem passei refração ainda, mas você já consegue entender. O que era a refração? Não era mudança de meio? Sim ou não? Sim. Se muda o meio, vai mudar o quê?
a velocidade. Mas mudou o meio, vai mudar a frequência? Não, por quê? Porque não mudou a fonte, não mudou o observador. Então, na refração, não muda a frequência. Vai mudar o quê? Vai mudar a velocidade. E por quê? Porque agora você tem um conceito, né? Que a velocidade depende do meio e a frequência depende do observador barra fonte. Fechou? Beleza? Aí só colocando unidadezinhas, né? Olha só, no SI, velocidade, você usa metro por segundo. O lambda você usa metro. E a frequência, aí você usa 1 sobre segundo, né? Também conhecido como hertz, ó. 1 sobre segundo. Certo? Beleza? Tranquilo? Agora, com essa equação, aí eu vou deixar alguém fixo. Ó. Eu vou escolher alguém para deixar fixo. Olha só, ó. Para ondas eletromagnéticas no vácuo. Olha o que eu estou fazendo, ó. Eu estou pegando uma onda específica e eu estou deixando ela no mesmo meio. Se está no mesmo meio, tem o quê? A mesma velocidade. Então, todas elas têm aquele C, que eu estou escrevendo de novo, ó. 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Ou seja, agora, ó, como o C ele é uma constante, então eu fico com C, que é a velocidade, igual a lambda vezes F. Mas como esse cara aqui não muda, a multiplicação desses dois aqui também não vai mudar. E se é a multiplicação de duas grandezas sendo constante, o que eu posso afirmar de cara, sem medo de marcar, que são grandezas inversamente proporcionais. Aquela que tem mais frequência tem o quê? Menor comprimento de onda. Então, toda aquela sequência que a gente fez, agora eu vou escrever de novo, ó, que eram ondas de rádio. Depois das ondas de rádio, tenta você completar, era micro-ondas. Depois era o quê? Infravermelho. Aí agora vinha que você enxergava, né? Agora vinha a luz visível. Aí depois vinha o raio ultravioleta, depois vinha o raio X e depois vinha o raio gama. Tá, essa sequência aqui que foi feita é uma sequência de frequência. Ou seja, quanto mais para a direita, mais frequência ela tem. Só que não é inversamente proporcional, ou seja, a que tem mais frequência tem o quê? Menor comprimento de onda. Já que na esquerda eu tenho o quê? Alto comprimento de onda, consequentemente baixa frequência. Lá na física moderna, para ondas eletromagnéticas, que no caso é a luz, a gente tem uma relação que fala assim, ó, que a energia dessa radiação, dessa luz, é do tipo HF, onde H é uma constante. Ou seja, quanto mais frequência, mais energia. Lembra que a gente veio falando isso? Quanto mais para a direita for aquela luz, mais energia, mais estrago ela tem. Só que agora você consegue ver isso mais profundamente. Por quê? Se ela tem menos comprimento, ó, ela vai ser uma onda bem pertinho, assim, ó. Já essa aqui que tem mais comprimento é uma onda mais longa. Ou seja, as ondas de rádio são ondas com maior alcance. Então, por isso que você usa elas para telecomunicação. Para quê? Para ela conseguir passar por um prédio, para ela conseguir passar por uma montanha, para conseguir passar pelas ruas. Então, como ela tem mais lambda, ela tem mais alcance. Então, você usa para telecomunicação. No caso agora, ó, essas aqui mais para a direita, elas são mais curtinhas, elas têm menos comprimento de onda. Então, ela consegue, por exemplo, atravessar a sua pele, sem atravessar o osso, se for o caso do raio-x. Né? Agora, se for o raio gama, ele já atravessa a pele, atravessa o osso, ele interage com elétrons, interage com um núcleo atômico. Aí já fica mais perigoso, né? Porque se você arrancar um elétron, arrancar um núcleo, aí você vai mutacionar a sua célula, aí você pode causar estragos
um pouco maiores, hein? Um pouco não, né? Bem maiores, na verdade. Beleza? Tranquilo? Então, ó, aí tá a relação entre o lambda e a frequência no caso de ondas eletromagnéticas. Por causa de ser no vácuo, né? Então, deixando o Czinho constante, aí você tem essa relação de inversamente proporcionais. Fechou? Beleza? Deixa eu apagar isso aqui, foi só pra gente entender.